Bom, turma, conforme foi passado no material para vocês, o objetivo dessa unidade 4 é: você tem valores medidos e você tem o valor da função nesses pontos medidos. Só que esses pontos, eles não representam uma reta, se a gente for representar graficamente. O objetivo é transformar esses valores reais em uma reta, que se obtém pelo método de regressão linear. Só que essa forçação da função para uma reta deve ser realizada com o menor erro possível. Então, a partir lá de toda a metodologia que vocês visualizaram no slide, você consegue chegar a uma aproximação, ou seja, transformando a função real em uma função g de x aproximadora, com esse seguinte formato: a1 de x mais a2. Aí nós derivamos o erro em função de a1, derivamos o erro em função de a2. A partir desse sistema montado, a gente consegue determinar qual é o valor dos termos a1 e a2. Aí a gente substitui na equação aproximadora g de x e chega à função aproximadora. Como a gente faz os cálculos dessa somatória? Vejam que aqui eu preciso calcular a somatória de I igual a 1 até m de x de I ao quadrado. Aí eu vou aqui na minha tabela dos valores reais. Quais foram os pontos referentes ao eixo x? 0, 1, 2, 3 e 4. E qual o valor do ponto referente ao f de x? 0,98, menos 3,01, menos 6,99, menos 11,01 e menos 15. Aí eu montei uma tabela aqui para a gente determinar cada um desses fatores. Primeiro, x de I ao quadrado. Qual é o primeiro valor de x? 0. 0 ao quadrado, 0. O segundo termo vai seguindo, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu coloquei 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Só que esse termo que vai multiplicar aqui na primeira equação, o A1, é a somatória de todos os x elevados ao quadrado. Então, eu vou somar 0, mais 1, mais 4, mais 9, mais 16. Somando todos esses valores, eu chego a 30. Então, o termo que vai multiplicar o A1 aqui na primeira equação, 30. Vamos para o segundo cálculo. Somatória de I igual a 1 até m de xi. O m, gente, é sempre a quantidade de pontos. Então, veja que eu saí dessa equação principal para essa segunda equação embaixo, onde eu já tenho os valores de pontos definidos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Portanto, aqui eu só joguei para o sistema que a gente está analisando. Somatória de I igual a 1 até 5. I igual a 1 até 5. Então, eu já estou com os valores determinados. Tá? Qual é a somatória dos pontos do eixo x? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Somando todos esses valores, a gente tem 10. Então, aqui na minha segunda equação, que vai multiplicar o termo a 2, é 10. E, por fim, na primeira equação, somatória de I igual a 1 até m de xi vezes f de xi. Então, xi vezes f de xi, 0 vezes 0,98, que deu 0. Depois, a gente tem o segundo termo, é 1 vezes menos 3,01. Vamos mouse aqui. 1 vezes menos 3,01, que é o menos 3,01. 2 vezes menos 6,99, menos 13,98. 3 vezes menos 11,01, menos 33,03. E 4 vezes menos 15, que é menos 60. Somando esses termos, a gente chega a menos 110,02, que aqui daria esse meu último termo da equação do sistema.
a gente vai para o termo embaixo. Somatória de igual a 1 ATM de xi. A somatória dos termos de x a gente já calculou aqui em cima, né? 0, 1, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, que deu 10. E o segundo termo que vai multiplicar o A2 aqui na segunda equação é m vezes A2. M, gente, equivale ao total de pontos que eu estou analisando nessa minha análise. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o meu M vai ser 5. E o último é a somatória de igual a 1 até m de f de xi. F de xi são os meus valores das funções. Eu vou apenas somar 0,98 mais menos 3,01 mais menos 6,99 mais menos 11,01 mais menos 15. Somando todos esses meus termos de f de xi, eu vou chegar a menos 35,03. Aí eu vou substituir esses valores calculados de acordo aqui com a minha função. O que está multiplicando o A1 na primeira equação? 30, que é o xi ao quadrado. Somando todos os xi ao quadrado, chegou a 30. O que está multiplicando o A2 aqui na minha segunda equação? Somatória de xi. Somatória de xi na minha tabela, 10. Então, é 10 vezes A2. Aqui eu representei meu sistema no formato de fração. Então, ao invés de eu colocar um seguido do outro, eu separei as incógnitas, montei a matriz A e o vetor B de resultados. Se eu for colocar tudo no mesmo sistema, o que a gente chega? 30 vezes A1 mais 10 vezes A2 é igual a menos 110,02. E o termo de baixo? Somatória de xi, que é 10. Então, 10 vezes A1, mais a quantidade de pontos, que foram 5. 5 vezes A2 é igual à somatória de f de xi. Resolvendo esse sistema, eu encontrei os valores para A1 e para A2. Como é que eu resolvi esse sistema? Então, vamos lá. Tem vários métodos de resolução de sistema, né, por métodos matemáticos mesmo. Eu geralmente utilizo o método da substituição. Então, a gente tem aqui multiplicação de matriz por vetor, linha por coluna. Então, 30 vezes A1 30 A1 mais 10 A2 é igual a menos 110,02. 10 A1 mais a segunda equação, 5 A2 é igual a menos 35,03. Da primeira equação, eu vou colocar aqui equação 1 e aqui equação 2. Vou destacar aqui só para não confundir. Da equação 1, temos que 30 A1 mais 10 A2 é igual a menos 110,02. Aí vamos resolver. Eu vou isolar a incógnita A1. Então, 30 A1 é igual a menos 110,02. Tá mais A2, eu vou passar para o outro lado, menos 10 A2. O 30 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, A1 vai ser igual a menos 110,02 menos 10 A2 dividido por 30. Então, aqui é a minha primeira igualdade, tá? Substituindo A1 na equação no EQ1, que é 2, temos
Então, eu vou substituir essa igualdade que eu encontrei aqui anteriormente na segunda equação. Da segunda equação, eu tenho que 10A1 mais 5A2 é igual a menos 35,03. Só que eu vi que A1 equivale a menos 110,02 menos 10A2 dividido por 30. Então, vai ser 10 vezes menos 110,02 menos 10A2 dividido por 30 mais 5A2 mais 5A2 é igual a menos 35,03. Posso cortar aqui para a resolução da fração. Como está multiplicando aqui dividindo, eu vou cortar esse 10 com os 30. Então, vou eliminar o 10. Porque aqui 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Então, estou cortando 10 daqui com 10 daqui. Então, sobra só o 3. E eu repito o termo da equação anterior. Se eu multiplicar aqui toda a minha equação desse lado por 3, né? 3 e multiplicar toda a equação. E multiplicar aqui tudo por 3 também, eu não estou modificando a equação original e eu elimino o meu denominador 3. Então, como esse termo aqui está todo dividido por 3, eu vou cortar 3 com 3, aí eu vou ficar com menos 110, só o que está no numerador, 0,02, menos 10A2. Aí eu vou multiplicar a outra parte. Como a outra parte não possui um denominador 3, eu preciso fazer a multiplicação. 3 vezes 5A2 é igual a 15A2. E o outro lado, 3 vezes 35, menos 35,03 é igual menos 105,09. Aí eu tenho, como aqui eu estou com termos em comum, eu posso estar fazendo esse cálculo. Menos 10A2 mais 15A2 é igual a 5A2. O menos 10 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Vai ser igual a menos 105,09 mais 110,02. Portanto, 5A2 vai ser igual a menos 5,09 mais 110,02 é igual a 4,93. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que o A2 vai ser igual a 4,93 dividido por 5. Isso vai ser igual a 4,93 dividido por 5, 0,986. Se eu já encontrei o valor do A2, eu posso determinar, a partir dessa primeira igualdade que eu encontrei aqui, qual é o valor do A1. Então, aqui eu determinei o valor do A2. Eu tenho aqui da primeira igualdade que A1 é igual a menos 110,02
menos 10A2 dividido por 30. Só retirar aqui. Aí eu vou substituir o valor do A2 nessa minha igualdade. Isso vai ser igual menos 110,02 menos 10 vezes A2, que no caso é 0,986, dividido por 30. Fazendo esse cálculo, nós temos que... Só resolver aqui. Igual a menos 110,02 menos 10 vezes 0,986 dividido por 30. Isso vai dar menos 3,996. Então, aqui, cheguei ao resultado de A1 e de A2, né? Só que qual é o meu objetivo? Determinar o valor do A1 e do A2 para encontrar a função aproximadora g de x. Como eu já determinei o valor de A1 e A2, eu tenho que o g de x vai ser igual, formato de uma reta, da equação de uma reta, é o quê? AX mais B, ou nesse caso, A1x mais A2. A1x, o A1 equivale a menos 3,996 x, do formato da equação, mais A2, que é 0,986. Então, aqui a gente encontrou a função aproximadora g de x, que converte o valor real de f de x a uma reta com o menor erro possível a partir dos métodos dos mínimos quadrados, conforme eu já tinha colocado anteriormente para vocês. Eu deixei como exercício proposto no material de apoio para que vocês encontrassem a equação da reta, né, o formato a partir do método dos mínimos quadrados, a partir desses pontos reais. E coloquei já qual é o resultado. Então, vocês devem resolver o sistema e chegar a esse formato de g de x.